responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por essa noite. Senhor, nós consagramos a nossa vida diante de você. Nós abrimos o nosso coração, Pai, rasgando o nosso coração diante da tua presença. Você, Pai, é aquele que nos conhece por dentro e por fora. Conhece as nossas necessidades, Pai, conhece as nossas deficiências. Mas a tua palavra declara, Pai, que você é bom e você tem sido misericordioso e gracioso com as nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, que nessa noite você venha trazer a palavra que nós precisamos ouvir. Senhor, em nome de Jesus, que venha causar, Pai, um abalo nas nossas vidas. Coisas que estão fora do lugar, que elas voltem para o lugar. Aquelas coisas que estão enfraquecidas, Pai, que você venha nos fortalecer pela sua graça. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que não estamos vendo, Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida diante de você. E eu creio, Pai, que assim como eu, o desejo de cada coração aqui, não só nessa noite, mas até a sua volta, é andarmos de uma maneira digna, Pai, fazendo a sua vontade, cumprindo os teus mandamentos, Senhor, te obedecendo em todas as coisas. Sabemos que às vezes não fazemos certo, mas não queremos desanimar, Pai, por não termos acertado na primeira vez. Queremos continuar fazendo, Pai, até chegarmos à plenitude da varonilidade que você tem nos chamado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus por essa noite. E que hoje à noite, Pai, a palavra que vamos ouvir, nós possamos ouvir não analisando ela, não julgando ela, mas recebendo ela, Pai, no nosso coração, como palavra vinda do Senhor, em nome de Jesus. E se você crê nisso, você diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu estava meditando em algumas coisas, na realidade Deus começou a tratar algumas coisas no meu coração. E amados, eu quero perguntar uma coisa para você. Eu sei que talvez esse seja o desejo do seu coração também. Você não está aqui para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que te enviou. E eu sei que muitas vezes a gente tenta viver uma vida que agrada ao Senhor e nem sempre a gente consegue fazer da maneira certa. Às vezes nós erramos aqui, erramos ali. E existem coisas que às vezes nos atrapalham essa sintonia perfeita com Deus. Eu comecei a perceber algumas coisas e eu comecei a ver como Deus é bom. E como Deus, Ele sempre coloca recursos para nos ajudar nas nossas fraquezas. E às vezes a gente sempre tem uma desculpa diante do Senhor, né? Mas amados, Deus nos colocou recursos ilimitados para andarmos no caminho que Ele tem preparado para nós. Amém? Deus, Ele tem meios de fazer com que nós sejamos sintonizados com a sua perfeita vontade. Nós não temos desculpa muitas vezes de dizer eu não sabia. Às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não está acertando. Às vezes a gente sabe e não quer obedecer. Às vezes a gente pode até não saber porque não busca. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Então nós temos que tomar decisões de começar a se voltar para dentro de nós e perceber coisas que nós precisamos alinhar com a vontade de Deus. Consagrando a nossa vida. Sabe, a oração de consagração, mas não deve ser uma coisa esporádica na nossa vida, ou uma coisa que acontece raramente nos cultos de oração. Na realidade, amados, todos os dias você precisa estar consagrando sua vida. Todos os dias você precisa estar colocando sua vida diante do Senhor. Porque já que você foi comprado por um bom preço, e nós vamos celebrar isso hoje à noite. Eu sou tão grata a Deus por isso. Porque Deus olha, amado, e muitas vezes as minhas imperfeições ainda. Existem áreas da nossa vida que somos imperfeitos ainda. E mesmo assim, Ele deu e plantou uma semente chamada Jesus. Para que essa semente pudesse ser plantada nos nossos corações e nós pudéssemos produzir frutos do caráter de Cristo dentro de nós.
E eu sou tão grata a Deus porque Ele me amou quando eu não era amável. Ele ofereceu a vida dele, sofreu tudo que um homem podia sofrer. Ele não sofreu algumas coisas, ele sofreu todas as coisas, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. A Bíblia diz que ele aprendeu pelo sofrimento. Ele foi obediente pelo sofrimento. Ele aprendeu coisas, amados. E ele fez a perfeita vontade de Deus, mesmo que aquilo não fosse agradável para ele. Sabe por quê? Isaías 53 diz: porque ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma. E eu quero te dizer hoje à noite, sabe qual é o fruto desse penoso trabalho da alma de Jesus? É você. Sou eu. Ele conseguiu chegar até o final, amado, porque ele contemplou esse dia. Ele conseguiu, amados, ter forças. Sabe, você só extrai forças para passar por uma situação difícil quando você tem esperança do resultado. Quando você sabe de que uma coisa boa vai acontecer, que vai valer a pena você passar por aquilo ali. Sabe, a coisa boa que Jesus viu para conseguir aguentar todo o sofrimento foi porque Ele me viu hoje com as mãos levantadas adorando o seu nome. Foi porque Ele viu você, amado, sentado aqui confessando o nome dEle. Foi porque Ele viu você. E isso, amados, foi a esperança de Jesus. Então, quando eu começo a pensar nessas coisas, eu sou tão grata ao Senhor. Eu começo a ver o que é a minha vida comparado ao que Ele fez. O que é a minha vontade comparado à vontade dEle. Existem coisas que nós ainda estamos muito apegados aqui nessa terra, onde nós estamos voltados muito para a nossa própria vontade. E amados, eu convoco você hoje à noite a consagrar sua vida diante do Senhor. Eu convoco você hoje à noite a dizer: Senhor, eu entrego a minha vontade para você. Eu convoco você hoje à noite a dizer: Senhor, existem coisas dentro de mim que eu não sei se são certas, mas eu coloco diante de você para receber de você a resposta que eu preciso. Eu coloco a minha vida diante de você, os meus pensamentos, os meus planos, os meus projetos, Pai. Porque na minha visão eu sou limitada, eu só posso enxergar até certo ponto. Mas a Tua palavra diz que a resposta certa sempre vai vir dos Teus lábios. Eu convoco você hoje à noite, amados, a não ter a sua vida por preciosa. A você simplesmente render a sua vida e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. E eu sei que para fazer a vontade de Deus, amado, às vezes nós temos que abrir mão de algumas bagagens que nós estamos associando com a nossa vida, que não é mais tempo. É um tempo de crescer, é um tempo de correr. E a Bíblia diz que chega também um tempo de voar. E às vezes a gente não está conseguindo alcançar voo, porque tem tantos pesos na nossa vida. Não porque Deus quer, mas porque às vezes a gente não está abrindo mão. Porque às vezes a gente pensa que aquilo é o melhor. E aí às vezes a gente leva um tempo, e perde um tempo, e vê quanto tempo a gente perdeu agarrado a algo que não valia a pena, porque não existe nada mais excelente do que o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Amém? Existem coisas, e eu te digo, amado, considera. Nós temos que aprender a considerar, temos que aprender a considerar a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Sabe, eu fiquei meditando. Deus começou a me mostrar algumas coisas. E essa palavra, o teu bom espírito, começou a se levantar dentro de mim. Bom espírito. E eu peguei a minha concordância e fui procurar onde era que tinha essa passagem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias. Livro de Neemias. Aleluia. Eu quero obedecer à vontade de Deus, amados. E eu espero que você tenha esse mesmo desejo.
Aleluia. Neemias 9. Neemias 9, começando no versículo 1, diz assim: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e trazia terra sobre si. Sabe, se a gente for analisar direitinho a vida do povo de Israel, nós podemos ver que a vida deles era como uma montanha russa. Uma hora lá em cima com Deus, outra hora lá embaixo. Uma hora obedecia, outra hora se desviava totalmente dos caminhos do Senhor. E enquanto eles estavam obedecendo, Deus podia abençoar, Deus podia manifestar livramento, Deus podia manifestar provisão, Deus podia guardar e livrar ele das mãos dos inimigos. Mas às vezes eles pensavam que eles eram inteligentes e sábios suficientes para continuarem sem seguir, sem o caminho, sem o conselho do Senhor. Sabe, amados, existem momentos na nossa vida que a gente pensa que a gente é mais inteligente ou mais sábio do que Deus. E acha que a gente já consegue andar pelos nossos próprios pés. Vocês entendem isso? Eu quero te dizer, você nunca vai ser sábio e inteligente a tal ponto de você se apartar do conselho do Senhor. Deus nunca vai te deixar livre, amados, de você perder a comunicação com Ele, a ponto de você se tornar uma pessoa independente dos conselhos de Deus. Amém? Porque enquanto você seguir aquilo que Deus está te guiando, aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que Deus está te revelando, assim como Ele fez com o povo de Israel, Ele vai continuamente te livrar das mãos dos inimigos, Ele vai te guardar, Ele vai prover para a sua vida, Ele vai te abastecer de todas as coisas que você precisa para continuar sua carreira, seu percurso aqui nessa terra. Mas às vezes na vida do povo de Israel, eles achavam que eles estavam prontos, que eles eram maduros o suficiente já para andar pelos seus próprios pés e não se inclinar mais para os propósitos do coração de Deus, ou ouvir as pessoas que Deus estava levantando para serem a boca de Deus aqui nessa terra. Nós sabemos que na velha aliança só haviam 3 categorias de pessoas que tinham o Espírito que repousava sobre elas. E essas 3 categorias eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Essas 3 categorias de pessoas, Deus havia levantado e tinha colocado o Espírito sobre eles. Porque eles eram os porta-vozes de Deus aqui nessa terra. Então, quando Ele queria que o povo agisse de determinada maneira ou fizesse alguma coisa, Ele comunicava essas 3 categorias de pessoas. Aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. E eles comunicavam o que estava no coração de Deus ao coração do povo. E sabe, amado, naquela época, como o Espírito Santo não habitava dentro do povo, porque eles não eram nascidos de novo, as coisas eram feitas de maneira espetacular. O que é algo espetacular? Era que as coisas que Deus fazia podiam ser vistas e sentidas pelos 5 sentidos do corpo. Eles viam a manifestação da glória de Deus. Eles ouviam Deus falando. Eles podiam sentir a presença de Deus. E sabe, não tinha desculpa deles dizerem assim, eu não vi. Não tinha desculpa deles dizerem, eu não ouvi. Não tinha desculpa deles dizerem, eu não estava percebendo. Porque Deus se revelava de uma maneira espetacular. E Deus, Ele pegava e se apresentava para essas pessoas, e essas pessoas falavam aquilo que Deus queria ao coração deles. Mas quer saber, amados, nem sempre o coração daquelas pessoas estavam inclinados para ouvir a voz de Deus. Mesmo Deus agindo de forma espetacular. Vocês estão entendendo? Isso mostra que muitas vezes a questão não é quem fala. É a atitude do nosso coração para receber o que se fala. A Bíblia diz em Lucas que nós devemos ver como ouvimos. Nós devemos saber, amados, ou nós devemos nos voltar para dentro de nós mesmos e ver com que intenção nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós devemos ter o cuidado de considerar as palavras que estão sendo ditas para nós.
Porque eu quero te dizer, amado, a palavra que você está ouvindo hoje à noite aqui, pode ser a palavra de julgamento, ou pode ser uma palavra de livramento, ou pode ser uma palavra de preservação para a tua vida, até mesmo no dia de hoje, ou quem sabe no dia de amanhã. Existem coisas que nós não estamos considerando, porque não estamos vendo o espetacular como aquelas pessoas viam. Mas o Espírito é o mesmo, e o Espírito ainda levanta pessoas para comunicar palavras vindas do coração de Deus ao teu coração. E eu quero te dizer, amado, o fato das vezes, hoje, na nova aliança, você dizer, poxa, se Deus falasse de uma maneira mais espetacular, eu me inclinaria. E eu quero dizer, amado, que isso não é uma verdade. Porque quem quer obedecer, ouve de qualquer maneira, vendo ou não. Quem tem a disposição de obedecer ao Senhor e de querer fazer a vontade de Deus, não vai ficar esperando uma forma espetacular, porque o coração dela está tão inclinado para querer receber de Deus, que ela vai receber até mesmo da maneira mais simples que possa haver. O fato de nós não estarmos vendo o espetacular não vai determinar o tipo de obediência que nós teremos. E eu vou te mostrar isso. Deixa seu dedo guardado em Neemias e abre em Atos rapidinho. Lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Versículo 34, todos encontraram? Diz assim: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Aí aqui diz: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade, juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Deus enviou Moisés, amado, em que aspecto? Ele enviou Moisés como chefe e libertador. E aqui diz: com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais. Diga, prodígios e sinais. Coisas que eram vistas ao olho natural. Prodígios e sinais na terra do Egito. Assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto. Você sabia que tinha uma igreja no deserto? Aquele povo que saiu do Egito, amado, aquele povo é chamado a congregação do deserto. E eu posso dizer que Moisés era o pastor daquele povo. Moisés era a boca de Deus para trazer a instrução de Deus para aquele rebanho. E eu posso te dizer, amado, sabe de quanto é, mas talvez fosse a maior igreja que já houve na face dessa terra. Que só de homens era uma faixa de 3 milhões de pessoas. E Moisés foi constituído chefe e libertador desse povo. Deus havia constituído Moisés. Não era o homem que havia constituído, foi Deus quem constituiu. Eu te digo hoje à noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Incline o seu ouvido para a palavra que Deus está ministrando ao seu coração. Às vezes nós pensamos que homens colocam homens, mas amados, os homens que homens estão colocando não perseveram e não têm o propósito estabelecido. Deus tem levantado e tem colocado na sua vida homens e mulheres para serem chefe e libertador para a sua vida. Aqui nessa passagem diz que havia a assistência de um anjo para ajudar Moisés no ministério dele. Hoje eu posso te dizer, amados, que nós contamos com a assistência do Espírito de Deus para fazer com que as mensagens que estão no coração de Deus sejam comunicadas ao coração das pessoas que Deus coloca na tua vida. E aqui diz, versículo 38, a este Moisés que esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava, no monte Sinai,
e com os nossos pais, o qual recebeu palavras o quê? Vivas, palavras de vida, para nos transmitir. Agora, olha o que o versículo 39 diz: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e nos seus corações voltaram para o Egito. Então, na realidade, o que eu quis fazer mostrando esse versículo, que não é o fato de não ter o espetacular de Deus sendo mostrado para você. Porque aquelas pessoas, amado, tinham espetacular, elas tinham um anjo, elas tinham palavras vivas sendo comunicadas diretamente ao coração delas. Elas tinham coisas sobrenaturais acontecendo, e mesmo assim, elas repeliam aquelas palavras. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas se acostumaram a viver debaixo de escravidão. Aquelas pessoas passaram 430 anos no deserto, no Egito. E amados, os 430 anos que o povo de Israel passou no Egito, aquele condicionamento e tratamento que eles levaram no Egito, mudou a mentalidade daquelas pessoas. Fizeram com que aquelas pessoas pensassem pequeno, vivessem acostumadas a uma vida baixa, de nível baixo, serem subjugadas. E Deus levantou Moisés como chefe e libertador daquelas pessoas. E aquelas pessoas, durante 40 anos, resistiram à palavra que ia promover a libertação para aquela mentalidade de escravidão. Sabe, muitas vezes nós pensamos que os problemas da nossa vida mudariam se nós mudássemos de cidade, se nós mudássemos de trabalho, se nós mudássemos de marido, de esposa. E eu quero te dizer, amado, existem coisas que acontecem na nossa vida que não importa para onde você fuja. Porque muitas vezes o problema não está por fora, está dentro de você. E aonde você for, você vai carregar aquilo com você. Até o dia que você ouvir aquilo que Deus está enviando a palavra para trazer libertação para áreas específicas da tua vida. Deus tem levantado uns chefes e libertadores para enviar a palavra viva que vai promover a liberdade que você precisa, para conquistar a terra que está proposta diante de você. Volta lá para Neemias. Neemias 9. Versículo 1. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. O que era que eles estavam fazendo? Primeiro, amados, eles estavam se consagrando. Eles estavam se colocando o coração deles no lugar certo, onde Deus podia falar com eles. Eles estavam voltando o coração deles, se arrependendo de coisas, até mesmo de coisas que aconteceram no passado, através dos pais deles. Eles começaram a fazer menção dessas coisas diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ele não queria que nada pudesse interromper o que Deus queria, ou o que Deus tinha para tratar com eles. Amados, sabe, a maior pregação que nós podemos ouvir, mesmo já sendo nascidos de novo, pergunta para mim, qual é? Arrependei-vos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, arrependei-vos. Talvez você olhe para mim hoje à noite com a expressão de admiração e dizendo, eu não tenho do que me arrepender. E eu vou te dizer, amado, você tem muito mais do que você pensa. Porque quando nós começarmos a olhar para dentro de nós,
nós vamos começar a ver que nós não somos tão bonitos e não estamos tão cheirosos como nós pensamos. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos a tendência de sempre estar olhando a vida da outra pessoa. De sempre estar apontando o nosso dedo e julgando, fulano é assim, fulano é assado. Mas por que ele faz isso? E por que ele faz assim? Rapaz, pelo amor de Deus, já era para ele ter parado de fazer isso há muito tempo. E nós, amados, com essa atitude, não percebemos como existem coisas na nossa própria vida, da qual nós precisamos nos arrepender. Essas pessoas estavam levantando uma consciência de arrependimento dentro delas. Elas precisavam se arrepender de coisas. E muitas vezes nós vivemos uma vida muito leviana, achando muito leve as coisas. E eu oro para que hoje à noite, amados, o temor de Deus volte muito forte para dentro dos nossos corações. Se nós formos olhar no Novo Testamento, sem nem mencionar o Velho Testamento, quantas vezes Deus diz para o povo se separar e apregoar jejum. E quando ele dizia isso, amados, ele estava dizendo para que o povo se arrependesse, se santificasse. Porque sem arrependimento ou sem santificação, não podia haver livramento de Deus. Mas falando a partir dos evangelhos, a pregação principal de João Batista, ele não atraía pessoas, amado, para os desertos, dizendo, vem que Jesus vai te abençoar. Vem porque Deus vai te dar uma casa nova. Vem porque você vai ser uma bênção. A pregação de João Batista era, arrependei-vos, raça de víboras. Talvez se hoje nós voltarmos a pregar como João Batista pregou, não sei se teríamos tantas pessoas aqui hoje à noite. Porque talvez o seu orgulho, talvez a hombridade se levantasse dentro de você e você olhasse assim e dissesse, mas quem é essa menina que diz que eu sou raça de víbora? E muitas vezes nós estamos recebendo a palavra da maneira natural. E não estamos percebendo que muitas vezes aquele tipo de palavra vem para confrontar determinadas áreas na nossa vida, onde Deus precisa colocar o dedo, amado, e te confrontar, porque você sozinho não está conseguindo enxergar. Eu quero te dizer que nesses últimos dias, Deus vai abalar aquilo que é abalável. Amados, vai haver uma peneira nesses últimos dias. Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, o diabo está vindo te peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não disse que ia orar para o diabo não vir. Jesus disse, eu vou orar para que você tenha a estrutura de passar pela peneira e perseverar na sua fé. E sabe por que o diabo vem, amado? A Bíblia diz, Jesus certa vez disse para os discípulos, eis aí o príncipe deste mundo. Mas não tem nada de mim, não tenho nada dele na minha vida. E o Senhor tratou comigo coisas, é como se fossem acessórios. Jesus não tinha nada de acessórios que pudesse ser da parte do diabo. E quando eu falo, amado, acessórios da parte do diabo, muitas vezes nós pensamos pecado grande, coisas como essas. Eu estou falando a respeito de pesos, de características, de pensamentos, de modismos, de ideias, de frutos que não produzem, de frutos não, de obras, que não correspondem com a natureza que nós recebemos do Senhor. E Jesus teve ousadia, e sabe por que ele teve ousadia para fazer tal declaração? Porque ele tinha certeza da vida que ele vivia diante de Deus. Você tem certeza da vida que você está vivendo diante de Deus, amado? Você tem certeza do tipo de vida, da maneira como você está colocando seu coração diante do Senhor? Eu tenho consciência da maneira como Deus está levantando essa palavra hoje aqui. Porque precisa haver um arrependimento geral nas nossas vidas. Precisa haver uma consciência mais profunda da vontade de Deus para as nossas vidas, imperando e reinando, amados. Mesmo que não haja perfeição nas nossas vidas, mas deve haver a disponibilidade de correr atrás dela. De sempre estar tendo cuidado e a cautela de ouvir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas.
O que é que Ele quer? Quais são os planos? Quais são os projetos? E quando Deus fala a respeito de Pedro, que diz que o diabo vinha peneirar como trigo, sabe, Deus me deu uma imagem, juntando essas duas passagens, quando Ele diz, o príncipe desse mundo vem, mas não tem nada dele em mim. Deus me deu uma imagem como de um carrinho de controle remoto. Sabe, se eu colocar um carrinho de controle remoto no meio da igreja, e eu tiver com um controle na minha mão, eu posso controlar ele para ir para onde Ele quer. Eu posso mandar ele para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Eu não preciso estar totalmente colada no carrinho para ele receber aquela frequência para obedecer o meu comando. Eu não preciso estar colada com ele. Eu posso estar a uma certa distância. E sabe por que o carrinho obedece ao comando da minha mão? Se tiver algum engenheiro aqui elétrico, me perdoe a minha ignorância, eu vou falar como eu sei. Existe algo lá no carrinho que quando eu aciono o controle remoto, a frequência ou o raio, sei lá como é que sucede, ativa o que foi colocado dentro do carrinho para obedecer o meu comando. Você entende isso? Sabe o que arrependimento faz? Arrependimento tira o referencial de dentro do carrinho e corta a comunicação com o controle remoto. O arrependimento, amados, arranca de você aquilo que o diabo podia acionar para determinar que direção a sua vida vai. Para determinar para onde você vai seguir, para que você vai se inclinar. Vocês entendem isso? Jesus disse, no meu carro não tem nada que possa ligar, o diabo possa ter como frequência, que me ligue à frequência daquilo que está na mão do diabo. Pedro, cuidado, eu vou orar por você, para que a tua fé não desfaleça, porque o diabo está vindo te peneirar como trigo. Ele está vendo o quanto dele você tem dentro. Se existe alguma coisa dentro de você, ou se não existe, ele vai vir para saber. E vai ser pela tua reação, pelo teu posicionamento, pela tua atitude que vai determinar o quanto você tem de Deus e o quanto você tem do diabo ainda dentro de você, amado. Eu não tenho nada do diabo, não. Amado, entende? Eu estou falando do sistema desse mundo, da velha natureza, da natureza pecaminosa que faz você errar os caminhos de Deus. Vocês estão comigo? Vamos continuar lendo. Versículo 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 do dia. Em outra 4 dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bendizei e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, dos mares, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor. Amado, o que é que ele estava fazendo? Ele estava engrandecendo ao Senhor. O que é engrandecer ao Senhor? É trazer a consciência da grandeza, do poder e da majestade de Deus na nossa própria consciência.
7. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba. E assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei por intermédio de Moisés teu servo lhes mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e a água da rocha lhe fizestes brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes jurastes dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na tua sede. Desse modo os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas dos céus, e trouxeste-os à terra, de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas, cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes, e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Pelo que os entregaste na mão dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os salvaram da mão dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti,
E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles, pelo teu espírito por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Aleluia. Existem coisas que nós poderíamos ler aqui. Mas sabe, aqui ele estava falando dos altos e baixos do povo de Israel. De quantas coisas Deus fez, de quantas coisas Deus os abençoou, amados. Tudo aquilo que eles desejavam, Deus providenciava para eles. Quando eles se viam em descanso, eles começavam a achar que eles podiam já andar, independente dos conselhos e das coisas que Deus tinha para comunicar para eles. E quando ele levantou pessoas para corrigir, para repreender, para fazer com que eles voltassem para o caminho, muitas vezes eles não ouviram e eles se voltaram contra os profetas, porque a palavra de Deus nunca vai te deixar numa posição confortável. A palavra de Deus, amados, ela sempre vem para tirar você de um lugar de limitação, para um lugar onde Deus pode te abençoar e alargar a tua visão. É nesse lugar, amados, onde Deus fala com você. É nesse lugar onde Deus traz as respostas para os teus questionamentos. Muitas vezes nós pensamos que Deus está querendo tirar algo da nossa vida. E eu comecei a ler esse texto e eu vi, amados, a grandeza do amor de Deus. Esse povo, se fôssemos nós, amados, a nossa paciência, às vezes nós dizemos, não, minha paciência esgotou. Nós teríamos jogado uma bomba sobre eles e teria explodido eles e mandado eles para a glória, porque acabaria o problema. Mas, amados, tantas vezes esse povo ia e voltava, e ia e voltava, e ia e voltava. E aqui nessa passagem, o profeta diz, mas Senhor, como é grande a tua misericórdia conosco. Quantas vezes nós erramos e quantas vezes você estava pronto para nos receber, nos abençoar e nos fartar. Amados, quantas vezes você foi e voltou? Quantas vezes Deus proporcionou para a sua vida coisas e chegou um momento que estava tudo bem, você descansou, baixou sua guarda e achou que agora você não precisava de tanta ênfase na sua busca, você não precisava se consagrar tanto, porque você estava passando por um tempo de descanso. Um tempo esse, amados, que Deus mesmo proporcionou para você porque você estava buscando Ele. E nós temos uma tendência de só buscarmos ao Senhor quando estamos em aperto. Amados, isso tem que mudar na nossa vida. Essas coisas têm que mudar na nossa vida, sabe por quê? Porque o diabo vem quando nós baixamos a guarda. O diabo vem quando estamos em descanso. O diabo vem quando nós não estamos esperando que ele venha. Nós queremos pegar atalhos e o diabo sabe. Sabe onde o diabo está? O diabo está num lugar chamado atalho. Descanso. Não o descanso de Deus, mas o descanso das obras que Deus tem nos chamado para fazer. E a maior obra, amados, que Deus tem nos chamado para fazer é crer nele, na sua palavra. E quando você crê em Deus, o seu coração sempre vai estar conectado com aquilo que Deus tem falado para o seu coração. Existem coisas nesses últimos dias que Deus está querendo que você entre. Existe uma onda do Espírito diferente nesses últimos dias. Existem coisas novas que estão sendo remexidas no coração de Deus. E Ele está buscando a quem Ele vai poder compartilhar essas coisas, para fazer com que essas ondas do Espírito sejam liberadas sobre a terra. Mas nós estamos em descanso. E muitas vezes, amado, o diabo tem nos afligido. E às vezes você tem dito, mas Senhor isso, e Senhor aquilo. E amado, eu chamo você hoje à noite para ver. Volta à sua posição de vigia. Volta à sua guarda.
Volta à sua posição em Deus, de buscar ao Senhor e de ter o seu coração colocado diante de Deus novamente. Arrependa-se dos seus maus caminhos, da sua vida independente, da sua vida à parte da vida que Deus tem para te dar. O galho, ele não tem vida por si mesmo, ele tem que estar ligado à videira. A nossa vida não vai frutificar, amados. Existem áreas da nossa vida que não estão produzindo frutos porque nós não estamos ligados na videira naquele momento. E eu sei que hoje à noite existem muitos questionamentos na nossa vida. Coisas que nós poderíamos perguntar e querer saber qual é a vontade do Senhor. Pai, eu não sei. Eu estou debaixo de tanta opressão, estou debaixo de tanta pressão que eu não sei qual é o posicionamento que eu tenho que tomar. E nós chegamos nesse ponto, amados, porque descansamos de buscar ao Senhor. Deixa o fogo do Espírito se levantar dentro de você. Deixa a consciência do sacrifício de Jesus se levantar dentro de você e saber que Ele não amou a própria vida para ver o fruto de coisas que acontecem hoje. Existem frutos que Deus quer mostrar para você também, que vão acontecer a partir do momento que você obedece à vontade de Deus. Abre sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 16 diz assim. Versículo 15. Diz assim: seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ele está falando a respeito de uma paz que excede todo entendimento. Sabe que uma das maneiras de Deus guiar é por paz? Quando Ele falou a respeito do bom Espírito guiando o povo de Deus, amado, no Velho Testamento, o Espírito Santo se mostrava para aquelas pessoas através de uma coluna de fogo e de uma nuvem. E a Bíblia diz que para onde aquela nuvem se dirigia, o povo de Israel seguia. Era o Espírito Santo em forma de nuvem. Era o poder de Deus, amado, em forma de nuvem e de fogo, para guiar e conduzir os filhos de Israel, para conquistarem a herança, deixa eu colocar assim, o alvo que Deus queria que eles chegassem. Então, quando essa nuvem se levantava, e vamos supor, e fosse para a direita, todo o arraial levantava suas tendas e começavam a seguir aquela nuvem, porque sabia que aquela nuvem era a direção que Deus estava guiando eles para ir. E enquanto eles estavam seguindo aquilo ali, eles sabiam, aquele é o lugar por onde Deus está me guiando. Sabe, hoje você pode não ter essa nuvem física diante dos teus olhos, mas essa nuvem hoje é a própria pessoa do Espírito Santo habitando dentro de você. A pessoa do Espírito Santo é essa coluna de nuvem, amados, e essa coluna de fogo dentro de você, que vai conduzir você para o alvo que Deus tem para a tua vida. Para a paz que excede todo o entendimento, que vai fazer você tomar as decisões certas, que vai fazer você tomar os posicionamentos certos, coisas que hoje você não sabe como agir. A Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Por muito tempo eu não entendi esse versículo. Até que um dia Deus me revelou. O que é um árbitro? Um árbitro, amados. Num jogo de futebol, o que é um árbitro? É um juiz. O que é um juiz? É alguém que determina. É alguém que dá sentença. A Bíblia está dizendo que a paz do Senhor dentro dos nossos corações seja aquilo que vai trazer a sentença, ou a resposta, ou a determinação que nós temos que fazer, ou nós temos que obedecer. Aí você diz, irmã Sâmia, eu não sinto essa paz, eu já tentei buscar a direção de Deus, mas essa paz não está dentro de mim. Amado, se você está se enveredando para ir numa direção onde existe ausência de paz, é a mesma coisa de Deus dizer, não faça.
Não vá, não se envolva. A coluna não está lá. Quando eu falo de paz, amado, eu não estou falando de uma sensação agradável por fora, nas minhas emoções. Existem coisas que Deus pode te guiar e ser totalmente contraditório àquilo que você pensa. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Vocês estão comigo? Primeira Coríntios 16. Versículo 5. Deus me trouxe libertação nesse texto. Porque por muitas vezes eu achava que se o negócio estava escuro, ou se tudo estava dando para trás, era porque Deus não estava envolvido. E amados, muitas vezes nós temos a tendência de orar assim: Senhor, se não for a sua vontade que dê tudo errado. Senhor, se for da sua vontade que dê tudo certo. Amado, está errado. Deus não vai te guiar pelo fato de estar dando certo e estar dando errado, não. Deus te guia pelo Espírito. É aquela coluna dentro de você, falando com você, trazendo paz ou a ausência dela. Aqui esse texto diz, no versículo 5, irei ter convosco. Deixa eu te perguntar antes uma coisa. Você crê que Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo? Olha o que é que ele diz aqui. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Por quê? Porque uma porta grande e o quê? Oportuna. O quê? Se me abriu. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E ao quê? Você acha que Paulo estava sendo movido por essa oração? Senhor, se for tudo, se tiver tudo bem, eu sei que você está envolvido. Se tiver tudo errado, eu sei que você não está envolvido? Não. Na realidade ele está dizendo, rapaz, eu percebo que tem uma porta grande e oportuna lá. Mas tem muito adversário. Amado, o fato de ter adversário muitas vezes não quer dizer que Deus não esteja guiando você para lá. Sabe, eu lembro de uma vez, uma história que eu ouvi do irmão Reagan, que ele estava consagrando, ordenando pessoas para o ministério. E haviam 3 casais que estavam saindo para missões. E ele era um profeta de Deus. E ele chegou para o primeiro casal, impôs as mãos sobre eles e começou a dizer coisas boas do que ia acontecer lá, naquele lugar que eles estavam indo. Impôs as mãos sobre eles, abençoou a vida deles. Chegou no segundo casal, a mesma coisa. Trouxe palavras de coisas que Deus ia fazer através da vida deles. Mas quando chegou no terceiro casal, ele, pelo Espírito de Deus, chegou para essas pessoas e disseram assim: prova, prova, prova. Muita prova. Imagina você no dia da sua ordenação, no dia que você está sendo separado para o ministério, com as malas prontas para ir para determinado lugar, Deus chegar para você e dizer que você vai passar por provas. Prova, prova, prova. Muita prova. A tendência nossa é dizer, rapaz, Deus não está envolvido nisso, eu não vou. Mas sabe o que ele disse? Ele disse, mas no final, grande vitória. Você acha que foi fácil para esse casal estabelecer a vontade de Deus e estar estabelecendo a vontade de Deus nesse lugar? Amados, eu não sei quantos participaram da igreja lá na ponta da praia. Mas naquele lugar abençoado ali. Você acha que não houveram resistências? Você acha que não há resistências? Você acha que na vida de Moisés, nunca chegou o momento de Moisés chegar e dizer assim, eu não quero mais, chega. Mas eu quero te dar uma boa notícia, amado. Assim como aconteceu com Paulo, vai acontecer com você.
Deus falando para Paulo: existe graça. O que é graça é uma capacidade, um favor, uma habilidade sobrenatural de te sustentar no centro da perfeita vontade de Deus, mesmo que tudo se levante contra. Graça, amado, graça, a mão poderosa de Deus te sustentando, te erguendo, provendo para você, fazendo com que você alcance graça e favor diante das pessoas, te dando força quando em você mesmo você não tem força, te animando quando você não tem mais de onde tirar a esperança. Graça do Senhor. Graça quando todo mundo está contra, mas graça quando Deus chega e diz: olha, todo mundo pode estar contra, mas eu estou com você. Graça para permanecer, graça para fazer, graça para ser, amado. Se nós formos tentar fazer a vontade do Senhor na nossa própria habilidade, nós fracassamos. Nós dependemos da graça dele, amado. Graça do Senhor para cumprir a palavra, graça do Senhor para viver uma vida diante do Senhor, porque tem dias que você não quer orar, tem dias que você não está com vontade, tem dias que você quer partir para a glória, amado. E é nesse momento que Deus está dizendo: volta-te para mim, se arrepende de tentar viver uma vida independente de mim, recebe da graça, da força, da habilidade que eu tenho para te dar. Nós estamos andando independente, por conta disso muitas vezes as portas se fecham, porque tentamos agir e fazer com que as coisas aconteçam pelas obras que nós fazemos ou pela força do nosso braço. Tentamos nos colocar no ministério, tentamos entrar numa chamada, tentamos ser alguém que não somos. Amados, você precisa da graça do Senhor para obedecer, para viver e para ser. Sem a graça do Senhor, você nunca vai alcançar aquele nível que Deus tem chamado você para viver. Graça. Graça, é por isso que tantos começam e tantos desistem. É por isso que muitas pessoas tentam ser algo, amados, e se frustram. Porque elas estão tentando viver sem a graça que veio pelo sacrifício. Eu não tenho condição de ser a Sâmia que Deus me chamou para ser sem a graça do Senhor. Eu não tenho condição, amados, de ministrar para vocês hoje à noite, se não fosse pela graça do Senhor. Porque de mim mesmo eu não posso fazer muita coisa. É a graça dele. Eu não quero me apartar da graça dele. Eu não quero tentar vencer o diabo, amado, sem a graça do Senhor. Porque eu não sou páreo para o diabo vivendo nas minhas forças. Eu não posso viver, amados, para agradar você, porque se a gente viver em função de pessoas, você nunca vai agradar todo mundo. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus. Você deve assumir quem Deus te chamou para ser, amado. Por quê? Porque existe uma graça de Deus sobre a tua vida para você ser e fazer o que Deus tem chamado você para ser e fazer. Não tenta mudar os planos de Deus. Sabe, às vezes eu ficava tão condenada, porque às vezes Deus sempre me ungia para falar coisas, sempre para trazer repreensão, exortação. E às vezes tem pessoas que chegam no púlpito com tanta graça, faz o povo vibrar e gritar. E na maioria das vezes que eu chego, é para exortar. E eu dizia: Senhor, eu não quero falar isso. Você acha que é fácil para mim, amado, às vezes só falar coisas como essas? Mas Deus me ungiu para isso. Para levantar dentro de você a consciência, o temor, amados. Para trazer você para o lugar certo. Um lugar onde você vai ficar seguro. Onde Deus pode te guardar e prover a tua vida. Pela minha vontade eu não queria. Eu queria tanto poder ser
aquelas pessoas que todo mundo ri e se agrada e diz: oh, que bom, que mensagem agradável de se ouvir. Quantas vezes Deus me levantou para falar coisas para pessoas, e quando eu cheguei em casa eu só chorava. Ficava condenada, eu dizia: Senhor, por quê? Amados, eu só tenho que me conformar com o que Deus diz que eu sou. E existe graça para eu permanecer nesse lugar. Existe graça para você viver. Existe graça para você ser, amado. Se essa graça se apartar de mim, amado, não sobra nada. Eu já tentei viver pela minha própria razão, e quantas vezes eu errei. Às vezes nós não estamos provando da paz do Senhor, que nos guia, que nos orienta, sabe por quê? Porque Filipenses 4, diz que nós devemos entregar a Deus aquilo que nos angustia, que é preocupação, que é ansiedade. E quando nós fazemos isso, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações nele. E nós estamos querendo fazer para lá e para cá. E queremos agir assim. E pensamos naquilo. Mas e se eu fizer assim? E se eu for daquele jeito? E se eu falar aquilo? E você está esquecendo, amado, de que você está ligado a alguém. Onde você deve colocar seu coração diante dele. Porque ele é quem tem a resposta certa. Não temos paz porque não estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. Não temos paz porque não entregamos a Ele as coisas que se levantam nas nossas vidas e dentro de nós. Porque na hora que nós tivermos um coração contrito e quebrantado diante dEle, colocarmos tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas, paz vai chegar. Resposta de Deus vai chegar nas nossas vidas, amado. Pode ser que hoje você não veja muita coisa, mas você vai ver. Você vai ver a resposta de Deus. Você vai ver o livramento do Senhor. Quando você estiver com seu coração quebrantado diante de Deus. Pode ser que hoje você esteja no chão, mas quando você estiver com seu coração quebrantado diante do Senhor, a mão forte do Senhor vai te levantar. Pode ser que hoje você não esteja ouvindo muita coisa, mas o fato de você estar ligado à videira e estar colocando sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero ficar tão independente a ponto de me apartar de você, me apartar da sua graça. Amados, você vai se levantar e você vai ouvir, você vai receber a direção que você precisa, você vai receber a graça que você precisa para fazer coisas que hoje você tentou fazer tantas vezes e não conseguiu. Pela graça. Pela graça do Senhor. Não estamos aqui, amado, para vivermos dependendo do que pessoas podem nos dizer. Deus está nos chamando para uma maturidade, amados, e para um posicionamento diante dEle, onde suas muletas vão cair no chão. Sabe por que você sempre está precisando de pessoas te motivando, te incentivando? É porque você está dependendo de pessoas erradas. Quando na realidade Deus tem chamado você para depender dEle. Quando eu falo pessoas erradas, não é que as pessoas estão erradas. É porque a sua atitude está errada. Se Deus quiser levantar pessoas para falar com você, Ele vai fazer. Mas o seu foco não deve estar nas pessoas. Eu já vi tantas vezes. Às vezes chegava na igreja, às vezes pegava e ficava com aquela expectativa, quando vinha alguém de fora, ou quando tinha um profeta, ou quando uma coisa tal, e eu sempre chegava na igreja com aquela expectativa de Deus levantar aquele homem ou mulher para trazer uma palavra de Deus para mim. E como eu saía frustrada. Por quê? Porque isso nunca acontecia.
E às vezes nas situações que eu nem estava esperando, que eu estava ali, amado, envolvido com Deus, se Ele falasse tudo bem, se Ele não falasse tudo bem também, eu estava ligada com o Senhor para adorá-lo. Quando menos eu esperava, Deus trazia uma palavra, algo acontecia para trazer uma motivação, para trazer uma esperança a mais. Até quando nós vamos viver como crianças? Nós às vezes somos extremistas demais, ou agimos como crianças, sempre dependendo uns dos outros, ou achamos que já somos adultos demais para vivermos independente de Deus. É o contrário. Crianças para sempre depender do Senhor. E adultos, amado, para não vivermos dependendo sempre de pessoas. Eu te convoco hoje à noite. Glória a Deus, porque o pastor Luiz Fernando é um homem guiado pelo Espírito. Porque antes de nós participarmos da ceia do Senhor, consagre sua vida diante dele. Se arrependa, amado, de estar vivendo independente dos planos e dos propósitos de Deus. Consagre suas vontades, suas decisões. Se ligue de volta com o Senhor. Assuma a vontade de Deus, por mais que às vezes ela seja dolorosa para a tua carne. Deus sempre tem o melhor. O povo de Israel não entendia, porque às vezes Deus mandava eles irem para lá e para cá. Às vezes a gente não entende. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e não acontece. É porque Deus, amado, sabe que dentro de você existem coisas que você precisa se arrepender para poder chegar lá. Sabe por que Deus, o povo de Israel ficou andando em círculo durante 40 anos? A terra de Canaã não podia ficar poluída com a mentalidade de um povo escravo. Quem tinha que entrar naquela terra, amados, que manava leite, mel e toda a prosperidade de Deus, tinha que ser um povo com a mentalidade de livre. E às vezes a gente fica rodando. E às vezes a gente não entende por que às vezes a gente não tem. É porque existem coisas que estão dentro do carrinho ainda, que não é mais tempo de estar. E nós precisamos nos arrepender.